Olá a todos, como dado continuidade na aula anterior, eu vou falar sobre vetor e raster, para que a gente tenha um conhecimento geral para algumas aplicabilidades que a gente vai ter nas outras aulas, tudo bem? Então, aqui a gente tem uma videoaula bem curta, 5 minutos, com o intuito de só dar uma contextualização geral do que é um vetor, o que é um raster e suas diferenças, tudo bem? Então aqui a gente tem os dois conceitos. O vetor ele é nada mais constituído de pontos e linhas e polígonos, né? Ele é nada mais nada menos do que isso. Ele constitui um vetor, ok? Já o raster não. O raster a gente chama ele de dado matricial. O que é um dado matricial? Ele é composto por linhas e por colunas, a qual ele é composto por pixels que possuem um valor. Tudo bem? Então a gente tem como o vetor um modelo vetorial que representa dados espaciais, utilizando pontos, linhas e polígonos também. Tudo bem? Então aqui o raster são dados espaciais, uma matriz de células ou pixels. Essas células são formadas de acordo com as linhas e colunas traçadas. Tudo bem? Ok, um vetor pode representar uma área, por exemplo, na topografia, que é muito interessante, a dimensão, a quantificação de uma área por um polígono, né? Traçar um curso de estradas ali, uma reta de estrada pode ser por meio de linhas, por exemplo, se você trabalha na área de cadastro e você for fazer todo um reconhecimento da área, você pode demarcar com pontos ali, usando os postes, as árvores e algo específico que você possa trabalhar, ok? Então vamos dar continuidade. Aqui eu peguei algumas imagens, a maioria foi do professor Adenilson, acho que é que tem um blog muito interessante, que ele dá pinceladas muito interessantes sobre essas áreas, ok? Então a gente tem aqui os pontos, as linhas e as áreas constituídas dentro de cada um, no vetor e no raster, ok? Aqui a gente tem vetor versus raster e raster versus vetor. E como o raster ele é um pouco mais complexo, a gente vai dar algumas ênfases específicas sobre o raster, tudo bem? Então aqui a gente vai entender que o raster, como eu havia dito, ele é composto por linhas e colunas, tudo bem? Então isso forma a unidade celular que a gente pode chamar de pixel, né? E uma imagem ela é composta por milhares de pixels. Ok? Então, com a maior quantidade de pixel, melhor se constitui a imagem. Tudo bem? Então, aqui eu tenho que dar alguns conceitos mínimos para que se entenda como é que se dá essa questão de valores adicionados ao pixel, porque o pixel possui um valor, né? Então, a gente tem que entrar em algumas partes físicas. Não vou adentrar muito, tem que ser algo um pouco tranquilo. Tudo bem? Então, aqui a gente tem absorção. É quando o objeto, a luz que é emitida é absorvida pelos elétrons do material, ok? Essa luz é absorvida e não remitida como luz visível, mas pode ser convertida em calor. Esse aqui é um termo físico, né? Muito interessante quando a gente trabalha com sensoriamento remoto. Isso posteriormente a gente vai dar algumas ênfases específicas sobre essas questões, com lei de Planck e outras leis da física. Tudo bem? Aqui a gente tem a reflexão, o que a gente chama de reflectância ali dos objetos. Por exemplo, você imagine uma tinta azul de uma caneta. A tinta azul de uma caneta ela é azul porque ela absorve maior quantidade de todos os outros comprimentos de onda e absorve menos quantidade o azul, emitindo mais essa cor. Entendeu? A transmitância ali é muito interessante, eu vou mostrar depois para vocês, que a gente pode usar, que usar até tá no radar também, é muito legal. Então aqui sobre dentro do raster ainda o pixel tem esse conceito dado, que é a menor unidade de uma imagem digital, representada por um valor numérico ou cor que descreve uma área específica. Quanto mais pixel a imagem, maior a sua definição e capacidade de detalhamento.
Por isso que muitas vezes a gente tira algumas fotografias e quando a gente vai dar um zoom muito maior, a gente consegue ver isso aqui, né? Que às vezes as pessoas chamam de pixelado, né? Mas não é. É que os pixels, eles não suportam a resolução que você vai abrir. Então vocês conseguem ver aqui, ó, as quantidades de pixel. Esses pixels são denominados de acordo com o bit. A gente está trabalhando com... pode ser do seu próprio telefone, pode ser de imagem de satélite, ok? Eu vou explicar depois, posteriormente, quando a gente for entrar em raster, propriamente dito, na parte de imagens, o que seria um bit e quais são essas unidades, esses tipos de resoluções, ok? Então aqui a gente tem o raster, uma resolução espacial. Se a gente entendeu que quanto maior quantidade de pixels eu tenho, isso vai ser uma resolução espacial? Sim e não. Porque que acontece? O pixel, ele não é resolução espacial. Muitas vezes as pessoas confundem e perguntam qual é a resolução espacial dessa imagem, a pessoa vai lá e mede o pixel no QGIS, né? E essa não é uma forma de se entender o que é resolução espacial. Então aqui eu trouxe um conceito bem simples, resumido, trazido de uma forma que fosse mais simples, que é a resolução espacial é o tamanho da área que cada pixel cobre no mundo real. Quanto menor o pixel, maior a resolução. Aqui eu trouxe uma imagem que está aqui à direita, né, que a gente pode ver essa questão de resolução de pixel. Entendeu? Só para vocês terem uma ideia de como é que se comporta isso. Né? Então, quanto menor pixels você tem ali, em maior quantidade, então quer dizer que você possui um detalhamento. Mas então o conjunto desses pixels forma a resolução espacial, mas o pixel não é a resolução espacial. Né? Então ela é crucial para determinar o nível de detalhamento que a imagem de satélite possui. Ok? Então aqui, ó, aí o pixel é a unidade de uma imagem digital, enquanto a resolução espacial descreve o tamanho da área do mundo real que um pixel representa. Ou seja, a resolução espacial está relacionada ao tamanho físico representado pela quantidade de pixels. Entendeu? Então, como eu disse para vocês, a resolução espacial é a quantidade de pixels por área. Entendeu? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem aqui low, que em baixa resolução espacial, e a imagem high de alta resolução espacial. Isso porque a gente pode perceber que tem uma alta quantidade de pixels representados. Né? Eu trouxe aqui algumas figuras bem interessantes, esse lã de superfície. Vocês podem perceber aqui, ó, floresta, água, outros, área urbana. Isso aqui é a superfície que a gente tem. E esse satellite image, que tem um pixel por um pixel, no caso seria 1 km². Ok? Então você pode ver que essa não é só uma imagem com uma boa resolução, entendeu? Que não corresponde muito bem dependendo do que você for trabalhar. Então eu transcrevi de uma maneira matemática o que seria uma resolução espacial. Né? Então você teria a área pelo número de pixels. Assim você entenderia como que está a sua relação de resolução espacial. Entendeu?